Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. E no Nação Bariátrica de hoje a gente vai responder ou tentar responder o máximo que der da pergunta: a cirurgia bariátrica ela é reversível? Essa é uma pergunta que a gente escuta com certa frequência, muitas vezes no pós-operatório, diante de alguns pacientes que não tiveram o resultado que esperavam ou de repente tiveram algum reganho de peso. E tentando então assim, começando por uma resposta mais objetiva. Da cirurgia bariátrica, a gente sabe que existe mais de uma técnica para a cirurgia bariátrica, apenas a bypass ela é reversível. Mas, no entanto, é necessário ter muito cuidado e muita cautela, porque a indicação de reversão da cirurgia bariátrica ela é bastante específica. E é importante que ela não esteja atrelada a qualquer processo que seja assim, de reganho de peso ou de falha de sucesso do tratamento, ou seja, de perda de peso e de manutenção da perda de peso. Isso quer dizer que se a pessoa fez a bariátrica, ela está com o peso controlado, ela está com as doenças também em remissão, que geralmente foi o que determinou e um pouco do que impulsionou o paciente para fazer a cirurgia bariátrica, não é aconselhável que o paciente faça uma reversão. Obviamente, isso deve ser estudado com profundidade junto com um profissional da equipe. Mas esse tipo de pergunta, eu gostaria de fazer um pequeno posicionamento em relação a isso. É uma pergunta que geralmente ela está ligada a uma questão do arrependimento de fazer a cirurgia bariátrica. E geralmente quando o paciente se depara com essa pergunta, é necessário retornar lá no início, fazer uma pergunta inicial. Então assim, lembrar de quando o paciente começou essa jornada, lembrar um pouco do período pré-operatório, das consultas com o cirurgião, da consulta com o endócrino, da consulta com o nutricionista, da consulta com o psicólogo. Quais foram aquelas coisas que foram ditas, que foram recomendadas, né? Esse tipo de pergunta, se a cirurgia bariátrica é reversível, eu entendo, e na minha opinião, ela é como um convite para a gente se perguntar o que nos motivou a fazer uma cirurgia bariátrica. Quais foram as questões que foram introduzidas para a gente, que foram trazidas para a gente no pré-operatório e poder analisar elas com sobriedade, não para ter um sentimento de culpa em relação às coisas que aconteceram, mas com o máximo de maturidade possível para tentar entender quais foram, o que foi acontecendo ao longo desse caminho. Lembrem-se, né, que para qualquer jornada, independente se ela é de uma cirurgia bariátrica ou talvez em algum outro aspecto da vida, ao mesmo tempo que a gente quer saber e entender para onde a gente vai, uma pergunta que ela é fundamental é como é que a gente chegou até o momento de hoje. Certo, gente? Então, uma dica que eu deixo geralmente é lembrar o começo da jornada que vocês fizeram, seja na ideia de fazer uma cirurgia bariátrica ou para as pessoas que já fizeram e por alguma razão nesse momento elas estão se perguntando se elas estão inclusive estudando a hipótese de reverter uma cirurgia. É importante dizer que qualquer procedimento cirúrgico ela abarca um determinado risco, né? Especialmente reoperações, elas são particularmente complicadas, elas têm uma taxa, uma incidência maior de complicações durante a cirurgia e no pós-operatório e certamente tem mas muita coisa que está nas nossas mãos, dependente de qualquer procedimento cirúrgico, para que a gente possa avançar e melhorar ainda mais a nossa qualidade de vida, a nossa relação com a cirurgia bariátrica, a nossa relação com essa mudança, né, no nosso sistema biológico, especialmente no nosso estômago, no nosso intestino, e que traz consequências muito grandes, certamente consequências que podem ser muito positivas, mas que também podem afetar, algumas vezes, né, em intensidades diferentes, aspectos relacionados à qualidade de vida. Certo, gente? Então, por hoje é isso aí. Fica o convite para vocês para assinar aqui o nosso canal do YouTube e também acessar as nossas redes sociais do Facebook, do Instagram, que a gente está sistematicamente compartilhando informações sobre cirurgia bariátrica e todos os temas ligados à saúde do nosso corpo e da nossa mente também. Tá certo? Então, para receber mais informações, assina aqui e até a próxima. Um abraço!